Olá, meus colegas farmacêuticos e acadêmicos de farmácia, mais um vídeo para você que quer aprender a realizar consulta farmacêutica. No vídeo de hoje eu vou te responder o quanto ganha um farmacêutico clínico. Pois é, eu sei que essa é uma das grandes dúvidas de todos os farmacêuticos. Questões salariais, financeiras. Eu já passei pelo balcão da drogaria e eu sei a luta pelo piso nacional do farmacêutico. Quantos farmacêuticos não relatam? Eu quero um salário digno, eu quero um salário justo, pois o farmacêutico geralmente trabalha muito e ganha pouco. Eu lembro quando eu cheguei no balcão da drogaria, em 2021, e eu dizia, será que esse salário é o melhor salário do mundo? Aos poucos eu fui percebendo que não era, pois a gente tem uma grande responsabilidade no balcão da drogaria e acaba recebendo muito menos do que aquilo que seria o mínimo necessário. Então, no vídeo de hoje eu vou te responder justamente o quanto ganha um farmacêutico autônomo na consulta farmacêutica, na farmácia clínica. Mas antes de eu te responder, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que isso vai me ajudar muito a produzir cada vez mais conteúdo. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de farmácia lá em 2014, a primeira pergunta que o meu pai me fez foi: farmácia dá dinheiro? E eu fiquei sem ter respostas para ele, porque na época eu só sabia que um farmacêutico poderia assinar várias e várias farmácias, nem trabalhava e só ganhava assinando. Era esse o pensamento que eu tinha quando eu entrei na faculdade. E aí eu disse, vai dar sim dinheiro, porque eu vou trabalhar em várias farmácias. Só que aí quando eu me formei eu vi a realidade que não é bem assim. E hoje, com 25 anos, eu consigo responder ao meu pai, sim, farmácia dá dinheiro. Mas eu vou te explicar qual foi o caminho que eu percorri para chegar até aqui. Quando a gente fala em piso salarial, ou seja, o salário do farmacêutico, a gente vai ver que isso vai mudar de estado para estado. Cada conselho regional, cada estado, a partir do sindicato, tem um piso estadual salarial. Aqui em Pernambuco, onde eu moro, nós temos 3 pisos para drogaria. O de 30 horas, o de 36 horas e o de 40 horas, que vai variar ali na média de R$ 2.400 até R$ 4.000, dependendo se você é RT, se você tem alguma gratificação a mais ou não. Se a gente for fazer uma lista geral de todos os estados, a gente vai ver que dependendo da quantidade de horas trabalhadas, vamos variar de 2.400, 2.200 até quase R$ 5.000, a depender da sua função que você exerce na empresa. Só que isso, pessoal, quando a gente vai olhar todo o trabalho do farmacêutico, toda a preparação, a gente percebe que isso é muito pouco. A gente primeiro precisa compreender que o piso salarial é o mínimo necessário. O piso salarial não é o nosso objetivo final, é o que a gente precisa para iniciar a nossa vida profissional. Pois é, e tem muita gente que briga pelo piso como a única possibilidade possível. Eu conheço farmacêuticos que estão há 20, 30 anos no balcão da drogaria recebendo o mesmo salário, só sendo atualizado cada ano através dos juros, através da mudança do sindicato. Então veja, isso é um problema grave, porque a gente se contenta com o mínimo. E o pior, tem muitas empresas que nem o mínimo pagam. Quantos assinacêuticos não existem no Brasil? Assinacêuticos, para quem não sabe, para quem é acadêmico, é aquele farmacêutico que não pisa na drogaria, só assina, ou seja, disponibiliza o seu nome para a farmácia e fica recebendo o salário todo mês, só através do Pix, E geralmente os donos querem pagar cada vez menos, cerca de 700, 800 reais, eu já vi 1.000, 1.200 para você assinar 40 horas. Primeiro que isso é proibido, tá? Isso é crime, mas é o que acontece na grande maioria das cidades brasileiras. Então veja, hoje, se já existe um piso estadual e muitas das vezes ele não é cumprido, quando existe o piso nacional, que o Conselho está lutando por isso, para chegar num piso em todos os estados de 6.000 e alguma coisa, será que isso vai acontecer? Será que vai ser cumprido? São dúvidas que a gente questiona. Se hoje o piso de alguns lugares é 2.000, 3.000, não é cumprido, imagine o de 6.000. Será que se for cumprido, não vão aumentar as funções? Eu vejo muitos farmacêuticos reclamando quando, por exemplo, é autorizado a drogaria fazer um novo serviço. Então a drogaria foi autorizada a fazer vacina, a drogaria foi autorizada a fazer tal serviço clínico. Aí um monte de farmacêutico começa. Mas e o salário? Nada de aumentar. E o salário? E o salário? A gente tem que perceber o seguinte. Quando um dono de drogaria ele paga o piso salarial a gente, ele tem direito de cobrar todas as nossas atribuições. Pois é,
Por isso que não fiquem sonhando que se aumentar o piso salarial vai diminuir o trabalho. Pelo contrário, aumentando o salário vai aumentar cada vez mais as obrigações do farmacêutico dentro da drogaria. Então você precisa compreender que o salário da drogaria é de fato uma ajuda de custo enquanto você está aprendendo algo. Essa é a minha opinião. Enquanto você estiver na drogaria aprendendo, você está ganhando aquela ajuda de custo, aquele salário. Depois que você domina tudo da drogaria, se você continuar, você só vai coletar os estresses, porque o seu salário não vai aumentar. Por mais que você faça tudo o que for possível, você seja um excelente farmacêutico clínico, você vá cada vez mais ajudar as pessoas, pedir exames, aumentar o faturamento da empresa, mas o seu salário é o mesmo. Ou seja, dentro do balcão da drogaria, você fica limitado. Você não tem como avançar para águas mais profundas. Eu lembro que uma vez eu falei isso para uma farmacêutica no Instagram, comentando, né? Ela disse, não, mas você pode evoluir de cargo na empresa. Isso é a maior balela que existe. Você vai deixar de ser farmacêutico para ser farmacêutico gerente. Você vai ganhar mais uma função, vai ser cobrado por mais uma função e vai ganhar só uma taxazinha a mais. Isso não é promoção. Aí eu lembro que ela falou, não, mas você pode ir para o escritório da empresa. Grande coisa! Grande coisa você chegar na grande rede e ser o coordenador dos farmacêuticos. Vai trabalhar dobrado e vai ganhar a mesma coisa. Então, quando eu comecei a ter essa visão no balcão da drogaria, eu comecei a perceber que eu tinha muita expertise, ou seja, eu poderia ajudar muitas pessoas, e eu sabia que tinha pessoas que pagariam por aquele meu serviço. Só que enquanto eu estivesse no balcão da drogaria, eu não receberia por isso. Porque as pessoas não pagam para quem já está ali dentro do balcão da drogaria. Porque dentro do balcão da drogaria é como se você já tivesse ali para prestar aquele serviço. Hoje, algumas farmácias começam a quebrar esse paradigma e começam a oferecer um serviço pago dentro da drogaria. E aí a população precisa pagar a consulta e também pagar um medicamento. Isso ainda estamos a passos curtos, não é todo mundo que consegue fazer isso, porque veja, a população já bota na cabeça que vai chegar na farmácia para gastar com medicamento. Se vai gastar com medicamento, ele ainda vai ter que gastar com a consulta. Então algumas pessoas pensam dessa forma, por isso que é tão difícil implementar a consulta farmacêutica paga dentro do balcão. É possível? É, mas é difícil? Também. Por isso que a minha saída foi, vou me estruturar, vou sair do balcão da drogaria e vou começar a atuar de forma autônoma, de forma clínica. E é justamente nesse vídeo que eu quero responder o quanto ganha um farmacêutico clínico. Quando eu iniciei no mundo da consulta farmacêutica foi em março de 2022. Eu entrei no balcão da drogaria em junho de 2021. Ou seja, um ano, quase um ano de balcão de drogaria, eu comecei a perceber que ali já não era o meu lugar mais. Então, em março de 2022, eu comecei a oferecer um serviço. Eu ajudava pessoas que tinham síndrome de intestino irritável a justamente diminuir esses sintomas. Por quê? Porque minha mãe teve síndrome de intestino irritável, eu conseguia, através de mudanças de estilo de vida, fazer com que ela tivesse uma melhora. Os pacientes vinham à farmácia, me relatando esses sintomas, eu ia fazendo estratégias e estava dando certo. Então eu comecei a pensar, poxa, por que eu não posso cobrar por esse serviço? Então você que está no balcão da drogaria, quantas vezes você não já resolveu o problema de alguém? E a pessoa simplesmente só passa para te agradecer. Não, a pessoa tem que te pagar. Porque você está trabalhando. O conhecimento que você adquire é a sua mão de obra, é a sua mercadoria que você vende. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu disse, eu vou começar a vender esse serviço. E eu lembro que eu vendi a minha primeira consulta paga em março de 2022. Né? Então, realizei a consulta, ela custou R$150. Claro, existem muitas diferenças. Algumas pessoas cobram mais barato, outras cobram mais caros. Por exemplo, eu tenho um aluno no curso do método CFZ que a primeira consulta dele ele cobrou R$300. Eu achei bem caro para a primeira consulta, mas ele cobrou e a pessoa pagou. Então tá tudo bem com isso. Já tem outras pessoas que começam a consulta com R$70, R$80, R$100. Vai depender do nicho, vai depender de onde, qual cidade você está, qual é o seu público-alvo, então depende de muitas coisas. E aí, veja, em março de 2022 eu cobrei R$150. Eu só vim ter uma segunda paciente
quase 2 meses depois. Ou seja, se naquele dia que eu decidi viver de consulta farmacêutica, eu simplesmente me revolto e faço, vou sair do balcão da drogaria, vou viver de consulta, eu ia passar fome. Porque eu recebi 150 num mês, 2 meses depois eu consegui vender a minha segunda consulta. Ou seja, você faz, poxa, como é que eu vou viver disso? Foi uma pergunta que eu respondi de um seguidor quando eu comecei a postar sobre consulta farmacêutica na internet. Ele me disse o seguinte, eu não vejo de forma palpável o farmacêutico ganhando dinheiro com consulta. Eu acho muito lindo na internet, quando as pessoas pregam, mas eu não consigo compreender que isso acontece. E na época eu não tinha respostas para ele. Porque de fato eu tinha feito uma consulta, depois de 2 meses foi que eu fiz outra. Só que aí eu simplesmente tinha 2 opções. Ou eu desistia, dizia, isso não é para mim, ou então eu continuava, perseverava. Então continuei criando conteúdo para a internet, cada vez agariando mais e mais pacientes, e isso foi aumentando. Em vez de 2 em 2 meses para aparecer um paciente, aparecia meses que tinham 2 pacientes. Às vezes aparecia um paciente uma semana, na outra semana já tinha outro. E isso, quer queira, quer não, no início, foi complementando a renda como extra. Eu continuei no balcão da drogaria e foi completando como extra. E aí qual era o meu objetivo? Quando eu conseguisse chegar, pelo menos, no igual salário da drogaria, eu sairia da drogaria. Então eu fui continuando, trabalhando, realizando cada vez mais conteúdo, aprendendo mais sobre o meu nicho, que é emagrecimento, atendendo mais pessoas, e eu fui começando a me programar para sair do balcão da drogaria. Na minha ideia, e eu sempre prego isso, o lugar de farmacêutico na drogaria é no máximo 2 anos. Em 2 anos ele consegue aprender muita coisa, e depois de 2 anos ele não aprende mais nada no balcão da drogaria. Então, quando completou 2 anos e 1 mês, ou seja, em julho agora de 2023, eu pedi minhas contas no balcão da drogaria. E aí fui totalmente pro autônomo. E aí você vai perguntar, e aí, Felipe, o que é que aconteceu? 1 mês depois, não foi tão bom. Eu não consegui fazer o mesmo salário, mas fiz um bom rendimento. Tinha cerca de 8, 10 pacientes. Isso não empatava. Quando foi no mês seguinte, com 15 pacientes, eu consegui fazer o mesmo salário do balcão da drogaria. Aí você vai me perguntar, tá, Felipe, tu só trocou 6 por meia dúzia, saiu de um trabalho para o outro para ganhar a mesma coisa. Veja bem, no balcão da drogaria eram 36 horas semanais, 6 horas de segunda a sábado, e o domingo eu dava um plantão de 8 horas, que basicamente era 10, porque as 2 horas de intervalo você ficava praticamente dentro do trabalho. Quando a gente faz a soma disso no mês, vai dar mais de 140 horas. Eu atendendo 15 pacientes em um mês, é 1h30 para cada paciente, totalizando 22 horas e meia. A quantidade de horas que eu gastei atendendo pacientes não deu nem uma semana do balcão da drogaria. E eu tenho hoje tempo livre para ver o pôr do sol. Quantas vezes eu vi o pôr do sol em 2 anos? Nenhuma, porque eu estava todo dia dentro do balcão da drogaria. Isso é assustador. Vocês que trabalham da tarde para a noite, quantas vezes vocês viram o sol se pôr? Nenhuma. É um caso raro quando você tem uma folga, alguma coisa assim do tipo, um feriado, e olhe lá. E hoje eu consigo fazer o meu horário. E aí veja, eu estou apenas iniciando. É os meus primeiros meses como farmacêutico autônomo. Estou com 15 pacientes. Ao longo do tempo, quando eu for obtendo cada vez mais resultados, o boca a boca for trazendo mais pacientes, eu for fazendo mais marketing, mais conteúdo, isso vai dobrar. Vai para 20, 30, 40, 50 pacientes. E cada vez mais o preço da sua consulta sobe. Isso sim é resultado de sucesso. E quanto é que você ganha, de fato? Isso vai depender do teu mérito. O quanto de conteúdo tu está criando para a rede social? O quanto tu está estudando, investindo para ajudar cada vez mais pacientes? Porque veja, sua consulta ela pode ser R$ 50, como ela pode ser um pacote, um planejamento de 1.500. São 10, 100 vezes, 10 vezes mais, 30 vezes mais. Uma consulta de R$ 50 e uma consulta de 1.500. Isso pode acontecer. Já existem casos de farmacêuticos assim. Kaminski mesmo, para quem não conhece, é um farmacêutico que trabalha com hormônios, né? Atletas de fisiculturismo. Ele já relatou num podcast que a consulta dele era R$ 1.500. E ele estava com a agenda lotada. E eu conheço farmacêutico clínico que atua no consultório e tal, que cobra 50 por consulta para resolver uma interação medicamentosa. Veja, são serviços importantíssimos.
O que é que vai definir o teu preço? O quanto você é importante no marketing, no conteúdo. O quanto um paciente olha para você e diz, eu preciso da consulta daquela pessoa. E como é que ela só vai saber se ela precisa? Quando você começar a se mostrar como um farmacêutico clínico. Você tem que, de fato, colocar no mundo que você é um consultor farmacêutico, que você resolve problemas a partir do seu conhecimento. Então veja, o quanto vai ganhar um farmacêutico clínico vai depender de você. Agora, é possível sair do balcão da drogaria? Extremamente possível. É muito fácil de fazer o mesmo salário do balcão da drogaria com consulta farmacêutica. Existe um passo a passo. Só que aí você tem que estar disposto a seguir. Claro, caso você não queira sair do balcão da drogaria, pode continuar fazendo os dois. Só que vai chegar um momento que você vai perceber que o trabalho autônomo ele é muito mais satisfatório do que estar preso no balcão da drogaria. Foi isso que eu vivi e é isso que eu acabei de relatar para vocês. Espero que você tenha compreendido, né, a importância da gente pensar na farmácia de forma autônoma. O farmacêutico fora do balcão da drogaria, ajudando pessoas e cobrando por isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, pode deixar o seu comentário também com sugestões de temas e até com dúvidas que eu tiro aqui nos comentários para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.